Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês. Estamos voltando depois de algum tempo nós estamos voltando. Para você que primeiramente está me assistindo aí na parte da tarde, aí vai o meu boa tarde para você que está assistindo na parte da noite, meu boa noite. E para você que vai me assistir na parte da manhã, também da mesma forma, o meu bom dia para você. Apenas justificando, eu por esses dias não consegui gravar vídeos. Algumas pessoas já estavam me pedindo, eu tive alguns problemas pessoais e eu precisei os resolver e acabei ficando sem tempo para poder gravar alguns vídeos, mas não deixei de meditar na palavra para que no momento propício Deus nos desse condição de estarmos novamente fazendo os nossos vídeos, a fim de compartilharmos textos da Bíblia Sagrada e assim sermos edificados juntos. Por esses dias eu tenho meditado em um texto que para mim me saltou aos olhos e me chama muita atenção. É um texto que está inserido em João, capítulo de número 14, e o seu verso de número 21, que diz assim, preste atenção: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. É um texto que quando nós lemos e nós tentamos trazer para os nossos dias para aplicarmos as nossas vidas, nos assusta, acaba nos assustando, porque Cristo aqui ele está dizendo que aquele que ama ele de verdade não é aquele que vai à igreja aos domingos regularmente, não. Aquele que ama ele de verdade não é só aquele que pratica caridade, não, não é. Aquele que ama a ele de verdade não é aquele que põe um belo terno, aquele que sabe se expressar muito bem dentro de uma igreja, dentro de um templo, não, não, não é. Aquele que ama a ele de verdade tem que ter duas coisas. Tem que ter os seus mandamentos e tem que praticar os seus mandamentos. O termo cristão hoje em dia é um termo, de certa forma, da qual todo mundo sente orgulho de ter. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vamos ver que o ser chamado cristão não era uma coisa muito agradável. As pessoas que se denominavam cristãs, elas tinham a consciência de que a partir do momento que assim elas fizessem, ao expressarem a sua fé em Cristo, elas sofreriam perseguições, mutilações, escárnio, a morte, e não era uma tarefa fácil ser cristão, não era algo para todo mundo, era poucos que tinham a coragem de professarem a fé em Cristo. Hoje, com o passar do tempo, o nosso mundo, a religião mais aceita no mundo é o cristianismo, dentre as suas vertentes, mas é o cristianismo. E quando se fala de cristianismo, obviamente, a figura central dele é Cristo, e é comum nós vermos dentro das igrejas, independente de placas e vertentes, as pessoas proferirem que amam a Cristo, cantarem que amam a Cristo, estamparem suas camisetas em suas roupas, nos seus carros, dizendo eu amo a Cristo, que é a figura central do cristianismo. Porém, na realidade, quando nós vamos ver na prática, muitas das vezes aquilo a qual nós verbalizamos, que é eu amo a Cristo, eu tenho amor por Cristo, estou apaixonado por Cristo, na realidade não passa de falácias. Cristo ele deixou bem claro a nós, dizendo que aquele que me ama, ele tem que ter os meus mandamentos, e depois de ter, ele tem que praticar. Quando eu olho para a igreja como um todo, existem esses dois grupos de pessoas, né? Existem as pessoas que não têm os mandamentos, apesar de estarem na igreja, apesar de congregarem, apesar de proferirem que, né, amam a Cristo, poucas têm os mandamentos dele, poucas conhecem
aquilo que de fato ele falou, de fato ele fez, de fato ele deixou como exemplo. Poucas, poucas. Infelizmente, a maioria de nós cristãos não nos preocupamos em conhecer a Cristo, não nos preocupamos em conhecer a fundo os seus mandamentos, as suas lições, os seus ensinamentos. A grande maioria, infelizmente, apesar de ter essa possibilidade, apesar de ter condições de conhecer os mandamentos dele, não se preocupa com isso. Se preocupa com os afazeres do dia a dia, se preocupa mais em estarem bem financeiramente, fisicamente, do que em conhecer os verdadeiros mandamentos de Cristo. E por onde é que nós conhecemos, por onde é que nós obtenhamos, ou por onde é que nós conseguimos obter os conhecimentos, os mandamentos? Jesus, aquele que tem os meus mandamentos, na onde é que eu consigo? É por meio da palavra. Não existe outra forma de nós conhecermos a Cristo senão por meio da sua palavra. É impossível nós dizermos que amamos alguém quando nós vamos namorar, quando nós vamos casar, quando nós construímos algum tipo de relacionamento, seja por meio de amizade ou matrimonial entre um homem e uma mulher. É necessário primeiro conhecer. Ninguém começa a namorar em um dia dizendo que ama. É necessário o conhecimento, é necessário saber da pessoa, é necessário ter vontade de conhecer a pessoa para depois, então, nós podemos dizer que realmente amamos. O que se vê hoje é pessoas que não têm nenhum tipo de interesse de procurar, de conhecer, de saber, apesar das facilidades que a internet nos dá, apesar das facilidades que temos em meio a bíblias digitais, Bíblia espalhada pela casa, a maioria se preocupa em outras coisas. A maioria se preocupa em absorver informações relacionadas a outras coisas. A maioria de nós nos preocupamos com outras coisas ao invés de conhecermos a verdadeira palavra. E isso é uma coisa que acaba nos prejudicando. Ainda esses dias eu conversava com uma pessoa que foi criada na igreja, teve um conhecimento da igreja, e ele me disse que estava desanimado, triste e que não queria mais fazer parte do corpo de Cristo porque havia recebido uma profecia e essa profecia não tinha se concretizado. E eu disse a ele que quando nós estamos pautado na palavra, quando nós temos o conhecimento da verdadeira promessa, que é a eternidade, que é aquilo que Cristo já fez por nós, as demais coisas, elas não nos faz tanto sentido. Acredito em profecias, acredito que Deus usa os seus servos para ministrar acerca da nossa vida, mas o alvo principal é Cristo. Então, quando nós não temos a palavra, nós não conhecemos, nós não procuramos, nós não nos esforçamos para conhecermos a palavra, infelizmente nós não amamos a Ele. E infelizmente nós somos alvos fáceis, ainda mais nos dias atuais, nos últimos dias, onde o que se vê é pessoas que apenas trazem mensagens que têm como objetivo massagear o ego. Mas quando nós conhecemos a palavra, ainda que nós ouvimos um evangelho diferente, e por mais que esse evangelho diferente seja agradável, nós o recusamos, porque nós conhecemos a verdadeira palavra. Há também, em contrapartida, um outro grupo, que é o grupo que agora recai bastante sobre também a minha pessoa, que nós que fomos escolhidos por Cristo para ministrarmos a palavra, proferimos palavras de vida. Há aquelas pessoas que, pelo seu chamado, se dedicam, estudam, têm o conhecimento. Há aqueles que não têm, porque não querem ter. Mas há aqueles, em contrapartida, que têm. Mas só ter também não é sinônimo de amar a Cristo. Há pregadores, há cantores, há ministros, há pastores que têm um profundo conhecimento da palavra, mas na hora da praticidade
Jesus disse que não basta ter, Jesus disse que é necessário ter e praticar para demonstrar que de fato nós o amamos. É comum nós vemos pessoas hoje dotadas de conhecimento da palavra, e quando chega a hora da praticidade, quando chega a hora de cumprir, quando chega a hora de pôr em prática aquilo que tem, o conhecimento que tem, aquilo que aprendeu, aquilo que por anos e anos e anos e anos e anos foi aprendido, as pessoas não praticam. As pessoas preferem praticar aquilo que o coração manda, aquilo que a mente direciona, aquilo pela qual os sentimentos almeja, e esquecem de praticar. Nós vivemos em um período onde não é difícil, quando nós abrimos as redes sociais, ver pessoas dotadas de conhecimento, que conseguem esmiuçar a Bíblia de capa a capa, mas na hora da praticidade não pratica. É um texto onde nós devemos pensar profundamente, se nós realmente o amamos a ele. E o engraçado e o mais importante do texto é que o texto diz que o próprio Jesus, em suas palavras, ele diz que aqueles que praticam, aqueles que praticam os seus mandamentos, ele vai nos amar, o Pai vai nos amar, e o mais interessante, ele vai se manifestar a essa pessoa. O que se vê hoje é um evangelho onde se prega sobre Cristo, se fala sobre Cristo, porém não se tem o manifestar de Cristo. Quando nós lemos a Bíblia, você vai ver que aonde e por onde Cristo passou e se manifestou, coisas extraordinárias aconteciam. O que se vê hoje é um evangelho, e quando eu falo em evangelho, eu estou aqui generalizando agora, né, todas as vertentes que falam de Cristo, o protestantismo, o catolicismo. Quando se fala de evangelho hoje, nós estamos pegando todas essas ramificações, mas se fala muito de Cristo, se prega sobre Cristo, mas por não viver e por muitos não terem, é exatamente por isso que não se tem tanto manifestar de Cristo. A igreja precisa, nós precisamos, eu preciso entender que quando eu me sentir que não estou tendo manifestar da presença de Cristo no meu meio, no meu dia a dia, dentro da igreja, é sinônimo de que talvez a gente não tenha se esforçado muito, ou tanto, ou sequer um pouco, para ter os seus mandamentos, e muito menos para praticar. Talvez não é a mensagem que você queria ouvir, talvez você vai me dizer que essa mensagem ela é dura demais. Mas há um outro texto que me chama a atenção, que eu estava lendo e meditando esses dias, que quando Pedro chega até Cristo, ele diz: mestre, as pessoas não estão gostando muito da mensagem, as pessoas estão achando a mensagem um pouco dura. E parafraseando, o Cristo diz a ele: Pedro, se você não está satisfeito, você não está gostando, a mensagem é essa. Se você não está gostando, pode ir embora também. Aí Pedro, ele recai em si, ele diz assim: para onde eu vou se só tu tens a palavra de vida eterna? A mensagem de Cristo é essa. A mensagem de Cristo ela não tem caminhos que não. A mensagem de Cristo ela é reta. Ela diz, foi o próprio Cristo que disse: se você diz que me ama, se você que professa, se você que canta, se você que prega, se você que diz que ama a Cristo, você tem que ter. Se não está tendo, ainda dá tempo de procurar ter. Nós temos as facilidades para ter os mandamentos. Se tem e não está praticando, também não ama. Então é necessário ter, é necessário praticar para que ele nos ame, e ele assim vai se manifestar a nós. Quando Cristo se manifesta a alguém, eu tenho certeza que mediante a manifestação dele, coisas extraordinárias acontecem. Curas acontecem, milagres acontecem, portas abertas acontecem. É só lermos a Bíblia e vamos ver que aonde ele passou e se manifestou, coisas grandes aconteceu. Que Deus possa abençoar. Eu já estou 14 minutos de vídeo. Estou encerrando por aqui. A iluminação não é muito boa. Estou na minha casa, não tenho produtos, não tenho aqui equipamentos de qualidade, mas eu acredito que se nós observarmos este texto e praticarmos, colocarmos em prática, Deus vai nos abençoar. Isso é o mais importante, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe.
e até a próxima. Fica com Deus. Um abraço. Não se esquecendo, se você puder, se não for te custar absolutamente nada, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal aí, comenta aí embaixo aí, vê o que você acha. Se quiser discutirmos acerca da palavra, estamos aqui para nós aprendermos juntos. Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima.